Bom, como vocês acompanharam aí, a gente está conseguindo um bom resultado na lateral lá do motorista. Eu já fiz o lixamento e o resultado está muito satisfatório, está me agradando bastante. Apareceu algum defeito? Alguns defeitos, aliás? Sim, apareceram, mas vão ser coisas fáceis de corrigir, coisas simples de corrigir. Não vou ter muito trabalho para fazer essas pequenas correções nesses pequenos defeitinhos que apareceram. Um dos inscritos no canal, eu peço perdão porque eu não lembro o nome, ah, esse amigo perguntou pra mim ah, que primer preto é esse que eu uso e onde eu consigo esse primer. Eu consigo lá na Specolor e é um primer preto da Brasília, Primer PU HS da Brasília, e que no próximo vídeo eu vou mostrar mais deles pra vocês. Eu não sei se vai ser no próximo ou daqui mais um ou dois vídeos, porque a gente vai tratar de um assunto um pouquinho fora dessa parte do lixamento e aplicação de primer, que a gente tem tratado aí nos últimos vídeos. Então, quando eu for fazer essa aplicação de primer, eu mostro o primer e a catálise dele, que não é diferente do outro, do Primer PU vermelho, que é o óxido. A catálise não é diferente, é 8 partes de primer para uma parte de catalisador. Mas aí nesse momento que eu for fazer essa nova aplicação de primer, eu mostro mais o produto para esse amigo que fez a pergunta e para vocês também conhecerem o produto aí. Beleza? Mas hoje a gente vai tratar de um assunto um pouquinho diferente que, se vocês perceberam, se vocês notaram, eu falei isso acho que há cerca de 3 a 4 vídeos atrás, que a tampa traseira eu queria fazer um pequeno trabalhinho nela para melhorar um pouco mais a qualidade, porque vocês já ouviram eu falar várias vezes que eu sou muito chato e muito perfeccionista. Então eu queria um acabamento melhor na tampa traseira, não que aqui eu já tinha estivesse ruim, mas eu queria um acabamento um pouco melhor por conta do meu perfeccionismo, que às vezes é bem chato. Então hoje o que a gente vai fazer, que a gente vai tratar no vídeo é um pouquinho a respeito da tampa traseira, até porque eu quero ela pronta para que quando eu for fazer essa camada de primer para corrigir os pequenos defeitos que apareceram no carro, eu já aproveite essa viagem também e prepare a tampa, já faça a aplicação dos primers que eu tenho que fazer, preto fosco vinílico e o Prime PU na tampa traseira também, para que eu possa finalizar, na verdade, a última peça que não recebeu nenhum desses acabamentos para a gente fazer o lixamento na tampa. Beleza? Então o que eu vou mostrar no vídeo de hoje é mais relacionado à tampa traseira. Bom, como vocês viram aí, a tampa antiga está ali no canto, ela está ali atrás da máquina de solda MIG. E essa aqui é a tampa nova. Eu realmente fiz uma tampa nova. Existe um vídeo aí, bem no começo aí, digamos assim, da carreira do Passat da Com aqui, dos vídeos, da série de vídeos que a gente começou a fazer deles, que eu perdi e eu tentei fazer uma tampa e eu não fui vitorioso naquela tampa, naquela tentativa. Eu vou até tentar deixar a descrição do vídeo, aí na verdade eu vou deixar o link do vídeo na descrição deste vídeo, para vocês acompanharem lá todo o processo que eu fiz lá e a minha perca, vamos chamar dessa forma, que lá eu não fui bem sucedido e eu não consegui concluir a tampa. O processo de construção desta tampa para aquela que eu não fui bem sucedido é bem diferente e eu mudei todo o sistema de fazer a tampa, de construção da tampa, para eu conseguir desta vez, na verdade, o objetivo que eu queria, que é fazer uma tampa nova. A outra tampa está ali guardada, mas eu queria uma um pouco melhor, tanto na construção quanto no acabamento da tampa com a carroceria do carro. Beleza? O que vocês estão vendo aqui é a folha, ela está apenas colocada no lugar. Eu não fechei a tampa ainda. O que é não fechar a tampa? Eu não prendi a folha da tampa na estrutura da tampa. Então, só está colocado aqui no lugar para a gente testar o alinhamento
e testar como é que ela está ficando. O acabamento que eu falo para vocês que eu queria um acabamento um pouco melhor é esse daqui, ó. É que aqui ela tá solta ainda, mas ela tem que ficar um pouquinho mais justa. Eu quero esse tipo de acabamento. Aqui tem cerca de meio centímetro. E eu queria esse acabamento de cerca de meio centímetro por toda a extensão do acabamento aqui da tampa. O que é esse acabamento? É da folha da tampa em si, entre a carroceria do carro. Eu queria esse alinhamento aqui o mais próximo por toda a extensão da tampa de meio centímetro entre a carroceria e a tampa. Foi por isso que eu optei por fazer essa nova tampa. A tampa antiga, bem aqui no meio, eu tive que fazer um corte e soldar uma nova chapa aqui embaixo, porque a parte de baixo aqui estava ruim. Essa aqui, ela tá bem melhor e eu não preciso fazer isso. Então a gente também ganha nisso, certo? Esse aqui é o acabamento de alinhamento da tampa com a lateral que eu queria melhorar bastante. E também a construção da parte interna da tampa que eu queria melhorar bastante. Então o que vocês estão vendo aí, a chapa dela, a chapa de acabamento só colocado sobre a estrutura, não está fixada ainda e eu vou fazer a colocação dela logo logo. O que eu vou mostrar para vocês aí agora é um pouquinho do que se tem que se fazer para construir, fazer a modificação da tampa do Passat normal para a tampa do Passat Dacom. A tampa que eu usei aí, porque eu esqueci de gravar com essa tampa, é a tampa do carro do André. Então é só efeito demonstrativo para vocês verem como que é a estrutura da tampa original e como que tem que mudar, o que tem que se mudar para que a estrutura interna vire a estrutura da tampa do Dacom. Beleza? Então acompanha aí e daqui a pouco a gente já volta para mostrar um pouquinho mais da estrutura. Quando eu voltar, eu vou mostrar a estrutura interna, como que ela ficou no lugar. As tampas que eu fiz anteriormente, no vídeo que eu tentei fazer e não consegui, que eu perdi para a tampa, aquela dali que está guardado, que é a tampa que a gente já mostrou, ela colocada no carro, eu fiz de um processo diferente, de moldar as peças e fazer um cordão de solda, fazer a junção das peças por um cordão de solda, fazer a estrutura, todas as estruturas que a gente tem que construir para que a tampa vire a tampa do Dacom, soldando a fio por toda a extensão. E essa aqui eu já optei por fazer um sistema diferente, um sistema de pontos de abotoadura. Por quê? Porque a estrutura, essa parte de chapa interna da tampa do Passat, é uma estrutura de chapa fina. Então, às vezes, quando você vai fazer a solda da peça por inteira, a maioria das vezes fura e fica um cordão de solda muito grosso e ruim de desbastar, e aí fica feio o acabamento. Então por isso, nessa etapa aqui, nessa tampa que eu fiz, nessa nova tampa, eu optei por fazer um sistema de pontos de abotoadura para ficar diferente o sistema de construção e eu consegui um acabamento bem melhor e também que eu não tenha demanda de tempo para ficar desbastando os pontos de solda. Beleza? Então ficou assim, ó. Até aqui é a chapa da tampa original do carro. E aqui vocês conseguem ver os pontos de abotoadura. Tá por toda a extensão. Aqui também, até aqui no final. Esse trecho aqui, essa estrutura daqui pra cá, ela tá vindo até aqui mais ou menos. E essa estrutura daqui pra cá até aqui é uma peça que a gente tem que construir.
Então a gente constrói esse pedaço daqui até aqui, faz essa dobra e vem soldando aqui na lateral também com pontos de abotoadura. E só que a gente tem que fazer pequenos cortes, e esses cortes não vão abrir, eles não vão ceder, para que a gente consiga fazer com que a chapa tenha essa curva para acompanhar aqui o sistema interno da tampa, para a gente poder fazer a pressão dessa parte sobre a borracha e da parte da borracha, aliás, que está fixada na carroceria do carro. Então essa parte aqui é a parte que pressiona a borracha contra a carroceria do carro. E aí a gente tem que fazer essa construção aqui para ela ficar presa na lateral. E aqui depois construir esse outro pedaço, que ele está em L aqui também, ele vem para cá e dobra, tipo um L aqui assim, e aí ele vem por toda essa extensão, essa parte externa, e tem esse desenho aqui final que é para combinar com a carroceria do carro. Então essas peças a gente tem que construir. As outras tampas eu fiz essa peça aqui, veio até aqui, depois eu consegui fazer com que ela fizesse uma pequena dobra, aí eu colocava uma outra chapa aqui nesse sentido e soldava a fio aqui na lateral, e depois eu soldava a fio aqui também para conseguir o acabamento. Só que quando a gente vai fazer a soldagem a fio aqui dessa peça com essa peça, aqui é uma chapa muito fina, e aí começava a furar e a fazer uns pontos de solda muito grosso e muito ruim de desbastar por conta do lugar e também pelo acabamento do ponto de solda, que ficava muito grosso. Então eu mudei o sistema aqui, eu pensei de uma forma diferente, mudei o sistema de construção dessa parte e fazer com pontos de abotoadura. Ficou muito firme, muito forte, e esse processo aqui me agradou muito mais do que os outros que eu tinha feito. Eu não sei como a Dacom fazia essa parte de estrutura da tampa deles, até porque a Dacom fez os primeiros carros com tampa de chapa e depois ela passou a fazer com tampa de fibra de vidro. Os Passats Dacom que eu vi, que são Targas, que é esse semi-conversível, que é o modelo do meu, todos eles tinham uma tampa traseira de chapa. Já o outro modelo, o 180D, que é o que usa o vidro dianteiro na traseira do carro, que é mais sedã, vamos dizer assim, usava a tampa também inicialmente pelas fotos que eu já vi e pelo que eu aprendi em todo esse tempo de fabricação de tampa e reconstrução do carro. Usavam primeiramente tampa de chapa, e eu já vi um com uma tampa de chapa, mas depois de 81, não sei se é bem 81 ou 1982, que os modelos passam a usar tampa de fibra, e aí muda toda a nomenclatura da Dacom. O Targa, que é conhecido como 180T, passa a se chamar 822 Targa. E o 180D, que é o modelo sedã, que usava o vidro dianteiro na traseira, passa a se chamar 821. E eles ainda tinham um modelo que chamava 180S, que passou a se chamar 820, que é o modelo que era chamado de vidro bolha, que na parte traseira ele tinha a coluna C igual ao do 180 D, que passou a se chamar 821, e dessa coluna até o final da traseira do carro não existia o porta-mala, e sim um vidro grande, que era apelidado de vidro bolha. Então esses modelos que a parte que eu conheço, que eu vi e que eu aprendi até hoje, começavam com tampa de chapa e depois passavam a se usar a tampa de fibra de vidro, os modelos 821, que antes se chamava 180D. O meu veio com essa tampa de fibra, ele era um modelo 180D barra 821 pós 1982, se eu não estou enganado. Ele veio com essa tampa de fibra, mas como eu modifiquei toda a carroceria do carro para ele se tornar o modelo 822, que é o Targa, no livro do Passat tem uma pequena história lá, uma breve história da Dacom, e tem a foto do modelo
de um modelo lá Targa amarelo, que é seguindo aquele modelo que tem a coluna C mais fina, que eu fiz o modelo do meu carro. Todos os outros Targas que eu já vi, a coluna C, que é aquela coluna ali, aquela última coluna, ela é mais larga. Eu fiz o meu igual ao do livro do Passat, por se tratar de um modelo bem raro e que eu particularmente nunca vi nenhum da Targa com a coluna C mais fina. Então eu segui aquele padrão daquela foto, é um Passat da Targa amarelo. Se vocês colocarem Passat da Targa amarelo no Google, aparece esse Targa e é segundo aquele modelo que eu fiz toda a modificação do meu carro aqui em questão. Certo? Então a tampa que veio no meu era do modelo antigo, era uma tampa de fibra, e como esse modelo usa uma tampa bem diferente daquele modelo, eu resolvi fazer a tampa de fibra desde o começo, desde lá, quando eu comecei a fazer a modificação do meu carro. Beleza? Existem algumas modificações que a gente tem que fazer. O espaçamento daqui até aqui é bem menor do que o modelo Dacom 180D 821 e também a tampa original do Passat. Eu tive que fazer algumas mudanças. Por exemplo, a gente tem que diminuir, tem que fazer o corte aqui e diminuir o espaço entre essas duas barras, vamos chamar assim. Essa peça aqui, por exemplo, ela estaria aqui, mais ou menos. Então ela ficaria aqui, ó. E a gente tem que fazer essa diminuição para conseguir o alinhamento correto. Esse pedaço aqui ele estaria aqui mais ou menos. Então essa barra, para eu conseguir esse alinhamento aqui, essa barra estaria aqui, eu teria que fazer isso. E aí, para conseguir o alinhamento dessa parte final com essa parte da carroceria. Se a peça estivesse aqui, eu teria que fazer isso para conseguir, porque ela estaria assim e assim. Aí eu teria que fazer isso, e aí essa parte aqui ficaria jogada para fora assim. Então a gente tem que cortar e fazer o alinhamento para que ela chegue até aqui na frente. Então aqui é um corte que a gente tem que fazer. Aqui é um outro corte que a gente tem que fazer, porque essa peça aqui no Passat, ela é assim. E quando a gente tem que trazer aqui pro Dacom, ela tem que ficar mais reta, então a gente tem que fazer o corte para conseguir acertar. Aqui foi o único ponto que eu tive que fazer a junção da peça numa soldagem a fio de toda a extremidade. Ainda aqui, e nesse finalzinho aqui ainda tenho que fazer um pequeno detalhe para corrigir. Então aqui é o único ponto que eu tive que fazer essa soldagem a fio, tanto desse lado quanto daquele lado. Então a gente tem que encurtar aqui no meio, tem que encurtar naquela outra lateral. Temos que encurtar aqui também. Eu fiz o corte aqui no meio, preservei essa parte aqui, essa estrutura, essa parte do desenho eu preservei. E essa parte aqui, ela veio sobre essa, aí eu tirei o pedaço que estava aqui, rebati aqui para ficar com um desenho, um acabamento melhor aqui nessa parte. Então essa parte aqui, ela vinha até aqui e tinha o excesso de chapa bem aqui em cima. Fiz o corte, fiz os pontos aqui, fiz um cordão de solda aqui, fiz um cordão de solda aqui, os pontos aqui por cima, rebati para que o desenho ficasse mais harmonioso, certo? Então eu consegui. Você tem que fazer o corte da peça para que ela chegue mais para dentro do porta-mala e mais para o centro do porta-mala, porque como eu disse, essa parte aqui do Passat, ela é assim, ela é jogada para fora. E aqui a gente tem que conseguir um acabamento reto. Beleza? Então a estrutura do carro, aqui a estrutura da tampa, é um pouco complexo de fazer tudo isso, porque você tem que ir testando, pensando, porque todas as partes têm que ter um acabamento muito bom. Eu vou tentar mostrar aqui por dentro, na parte da borracha, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui. Esse aqui é o acabamento da borracha. E aqui é a parte da tampa que a gente teve que refazer para ela fazer a pressão da borracha contra a carroceria do carro. E a gente consegue ver aqui, ó, que a pressão tá muito boa. Agora o foco ficou bom. Tá muito boa e tá bem vedado, ó. Então o acabamento nesse sentido aqui, ó, também aqui dá pra gente ter uma ideia bem melhor, ó.
O acabamento nesse sentido de pressão da borracha contra a carroceria, dessa tampa em relação à outra tampa, ficou muito melhor. Eu mudei o lado aqui, aqui dá para filmar mais tranquilo. Então, esse acabamento aqui, ó, de relação, como eu estava dizendo, da relação de pressão da parte da tampa contra a borracha e sobre a carroceria ficou bem melhor também quanto a outra tampa. E aqui é o acabamento que a gente tem do desenho que a gente teve que refazer para conseguir fazer o alinhamento. Aqui está o corte para a gente reestruturar a tampa para que ela vire uma tampa aqui do Passat da Com. Beleza? Então, essa parte de estrutura tem que se fazer toda essa modificação para conseguir esse alinhamento e para que ela caiba dentro desse novo quadrado, desse novo encaixe dela, por conta de toda a mudança da carroceria do carro. Certo? Já falando aqui da folha da tampa, o trabalho é mais tranquilo, mas as dificuldades não são menores do que a estrutura. Uma das partes mais complexas mais complicadas para se conseguir é o alinhamento dessa nova dobra que a gente tem que fazer aqui no final da tampa. Esse trecho aqui no Passat ele é curvado desta forma. E aqui a gente tem que conseguir uma linha reta. É a parte mais complicada de se conseguir esse alinhamento totalmente reto. Eu consegui aqui um resultado de 95%, vamos dizer assim, desta forma. Ficou bom, eu gostei, está me satisfazendo, mas é a parte mais complicada de se conseguir o resultado. Já aqui embaixo é uma dobra original, a gente só tem o trabalho de acertar aqui a parte de dobra, né, que ela fica toda enrugadinha por conta da que a gente tem que tirar ela com uma turquesa. E aqui do lado ganha também uma nova dobra, aqui ganha uma nova dobra, e esse trecho aqui dá pra gente ver bastante, ó, a marca da estrutura ainda que ela ficava. Então a estrutura ficava aqui em cima, pegou tinta na estrutura, aqui embaixo não pegou e pegou tinta aqui nessa parte. Aqui tem a marca da estrutura e aqui a gente consegue ver bastante que a estrutura fica assim. E a gente tem que fazer aquele corte na estrutura aqui para conseguir que ela faça isso. E aí a gente consegue fazer com que a estrutura fique reta nesse sentido. E aqui também é onde fica aquela parte da tampa do Passat, que eu vou mostrar aí no carro do André, na tampa do carro do André para vocês. Essa parte aqui, ó, que tem esse desenho que acompanha o teto do carro do Passat original. Então a gente tem que fazer um corte aqui, tirar essa lateral, corte lá de cima até aqui embaixo, tira essa lateral. Esse ressalto a gente tem que esticar ele, então a gente tem que endireitar esta parte, porque a tampa vai vir aqui, ó. Esse pedacinho é aquela lateral que a gente vê lá no Dacon, que é modificado, e aqui é aquele corte da tampa. Então a tampa vem aqui e segue reto até lá em cima. Então a gente precisa dessa parte. Então tem que voltar ela, endireitar, fazer a nova dobra e deixá-la no lugar para a gente colocar na estrutura. Beleza? Então aquele ressalto que eu acabei de mostrar, ele fica aqui bem nessa parte. A gente tem que endireitar essa parte e fazer a nova dobra para se colocar essa nova chapa no lugar. E a gente tem que acertar também o reforço que fica aqui para segurar o pino, o miolo da chave aqui da tampa traseira. Aqui fica um suporte e a gente tem que reestruturar ele porque ele baixa um pouquinho e a gente tem que reacertar ele para que quando a gente colocar a fechadura aqui a gente consiga ter o funcionamento do mecanismo em 100%. Se quiser fechar aqui também pode fechar. Alguns Dacons eles não vinham com a fechadura traseira. Isso aqui era fechado e tinha um mecanismo elétrico interno que a tampa abria sozinho. Também posso optar por isso. Não sei se vou fazer isso ainda, porque eu gosto de ver a fechadura ali. E aí eu teria que bolar um mecanismo de emergência por dentro. Se por um acaso a trava elétrica falhasse, eu teria que ter um sistema de cabo interno para puxar e conseguir abrir a tampa por dentro do carro. Beleza? A tampa aqui tá, a folha da tampa tá preparada, tá tudo certinho. Eu só tenho mesmo é que pintar ela por dentro, vedar todas essas partes aqui com um wash primer, se quiser um primer PU depois, fazer
aplicação de tinta aqui na parte interna para proteger essas partes e elas ficarem guardadas aí, porque depois a estrutura vem em cima e a gente tem que fazer a calafetação da chapa com a estrutura com o MaxVet capô, beleza? Então essa parte aqui da folha é só receber mesmo pintura, proteção, para depois ir para a estrutura da nova tampa. A tampa aqui também vai receber uma camada de fosfatizante na parte interna dela antes da gente montar a folha da tampa, e eu tenho que terminar de acertar esses pequenos detalhezinhos aqui, que eu tenho que ajustar essa parte aqui para depois fazer a soldagem, para fazer a emenda dessa parte. Beleza? A estrutura da tampa, ela já está funcionando, ela já está fechada. Aqui a gente consegue... Eu já coloquei o pino aqui, o miolo da chave. É essa estrutura aqui que eu falo que a gente tem que realinhar ela. Ela originalmente, isso aqui é dobrado nesse sentido. Deixa eu melhorar o foco aqui. É dobrada nesse sentido e soldado aqui por dentro. Ela fica aqui em cima, então eu tenho que soltar ela e trazer ela para a parte de baixo, porque ela tem que baixar um pouquinho. Beleza? Essa é a estrutura que a gente tem que refazer. Já coloquei aqui no lugar que eu estava testando para ver aquele gatilho que solta a fechadura na parte interna, se ele está funcionando. Eu vou soltar aqui para vocês verem que a tampa está fechada. Ó. Então, a tampa está funcionando e ela já está quase pronta. Acertando aqueles finaizinhos lá que eu falei que eu tenho que acertar, ela vai estar pronta para ser pintada por dentro aí com fosfatizante e já receber a folha sobre ela. Bom, digamos que nós estamos a 80% aí da finalização, aliás, estamos a 80% no projeto da nova tampa, e a finalização dela está bem próxima. Assim que eu conseguir terminar o finalzinho dela ali, que eu tenho que reajustar, aquele pequeno corte que eu tenho que terminar aquela parte, feito isso eu posso pintar a estrutura, pintar a folha por dentro e aí montar as duas peças, as duas partes, e ela vai estar finalizada. Aí a gente pode voltar a aplicar os primers nas partes do carro onde tem pequenos defeitos e inclusive na tampa traseira para a gente finalizar também mais essa peça. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível, e muito obrigado pelos comentários e elogios que vocês deixam. Isso deixa a gente muito feliz e faz a gente saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, faz a gente saber que o nosso trabalho está agradando e que o nosso trabalho está sendo bem quisto por vocês. Beleza? Muito obrigado mesmo a todos vocês, que quem faz o canal ter sentido. Eu já disse isso em alguns outros vídeos, mas não custa a gente repetir. Não adiantaria nada eu ficar fazendo vídeo para que eu mesmo assistisse. Beleza? Eu quero dividir com vocês as minhas experiências, o que eu sei fazer, o que eu aprendi a fazer, como eu faço, eu quero dividir com vocês. Se for útil, fiquem à vontade, usem mesmo e façam muito bom uso de tudo isso que eu tenho mostrado no canal. Se vocês tiverem dúvidas, o que vocês quiserem me perguntar, deixa aí na descrição do vídeo, que assim que possível eu respondo tudo isso para vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Não esqueça de dar o joinha, compartilhe o vídeo, e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, sinta-se à vontade a se inscrever no canal. Beleza? Muito obrigado. Terça-feira que vem a gente volta, se Deus quiser, já com essa tampa concluída. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até lá.